Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre a Porto, a antiga Porto Seguro, que houve recentemente essa alteração no nome da empresa. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, que eu faço aberta aqui no YouTube, e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Já peço também que você deixe o seu joinha aí no vídeo, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação atual da ação da Porto, que é negociada com o código PSSA3. Atualmente o preço é de R$ 20,04, mais ou menos aí R$ 20. Olhando um período aí de um ano, essa ação teve uma queda bem extensiva e por isso vamos fazer uma breve análise e verificar se pela cotação atual é interessante investir nessa ação, mas lembrando que não é nenhum tipo de recomendação. Também é importante citar que nesse período aí de um ano a Porto Seguro também realizou uma bonificação aos seus investidores. E levando em conta essa cotação atual, o dividend yield da ação é de 7,07%. Bom, para começar, vou comentar um pouco aqui sobre a composição acionária da Porto Seguro, porque tem uma coisa bem interessante. Percebam aí que a empresa é constituída em 646.586.060 ações ordinárias. Se trata de uma empresa que é listada no Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança. Isso já dá uma certa segurança aos acionistas. E o controlador da empresa, que é esse Psilpar aqui, basicamente tem uma participação de mais ou menos 70,82% das ações, ou seja, o free float é de mais ou menos 29%, e esse controlador, ele basicamente é dividido em 57%, que é o Jaime Brasil Granfickel, e o grupo Itaú Unibanco, ou seja, tem pitaco do Itaú aqui na Porto Seguro, o que também dá uma segurança a mais para os acionistas, pois se trata aí do maior banco da América Latina. E em geral o Itaú nunca que vai fazer um investimento se não acreditar no ativo ou na empresa, que no caso é a Porto Seguro. Bom, e aqui temos alguns destaques da Porto nesse ano de 2021. A empresa divulgou também os resultados recentemente. Primeiramente, eu já quero pedir desculpa se eu confundi o nome aí de Porto para Porto Seguro, que essa mudança foi bem recentemente. Mas a empresa basicamente agora se chama só Porto e os seus subsetores de atuação levam os nomes de Porto Seguro, Porto Saúde, etc. O setor de seguros é a parte principal da Porto, é o que gera mais receitas para a empresa, principalmente o setor de automóveis, que é onde a empresa é líder de mercado e gera a maior parte da receita anual da Porto. A empresa também é bem forte no setor de seguros patrimonial, o setor de saúde e odonto. Porto Seguro também tem um market share aí bem alto, mas o foco e o principal produto da Porto é realmente os seguros de veículos automotivos, que representa mais ou menos 50% da receita total da companhia. E sobre os resultados do quarto trimestre, que a Porto divulgou recentemente, o resultado operacional foi de 263 milhões, uma queda de mais ou menos 14% comparado ao quarto tri de 2020, e o lucro líquido recorrente foi de 296 milhões. Também teve uma queda de mais ou menos 27,2% comparado ao quarto trimestre de 2020. O consolidado de 2021, o lucro líquido recorrente foi de 1,1 bi contra 1,6 bi em 2020. Em geral, levando em conta só as operações recorrentes da empresa, a Porto teve uma variação negativa nos seus resultados. Isso é justificável devido à alta da sinistralidade, o descasamento do IPCA, o IGPM, a Selic que estava bem baixa em 2021, etc. Vários fatores que bateram bem forte aí no setor de seguro. Mas levando em conta os eventos extraordinários, no quarto trimestre de 2021 o lucro líquido foi de 532 milhões de reais. Aí sim teve um aumento comparado ao quarto trimestre de 2020 de cerca de 30%. E o consolidado de 2021, levando em conta esses eventos não recorrentes, ficou com um lucro líquido de mais ou menos 1,5 bi contra 1,6 bi de 2020 e uma variação de menos 8,5%. Nesse caso já ocorreu uma variação menos relevante, levando em conta esses eventos extraordinários. Continuando falando sobre os destaques desse último ano,
houve um crescimento bem relevante na base de contratos da Porto, que até o final do ano de 2021 ainda se chamava Porto Seguro, mas nesse final do ano a Porto contava com mais de 311 mil veículos, 188 mil vidas seguradas e mais de 127 mil itens segurados. Ao total, a Porto finalizou o ano de 2021 com mais de 12,6 milhões de contratos, um aumento de cerca de 5,2% e 4,2 bilhões de prêmios emitidos, um crescimento de cerca de 9,3%. Mesmo em um ano aí que não foi muito bom para o setor de seguros, em geral, a Porto continuou crescendo e a expectativa é que esse crescimento continue para os próximos anos, até porque o setor de seguros vem crescendo mais do que o próprio PIB do Brasil. Sobre o índice combinado, esse ano de 2021 apresentou o valor de 91,8%, abaixo da média histórica, decorrente de uma sinistralidade controlada e dos ganhos de eficiência operacional. Isso foi o que a Porto evidenciou no seu último resultado. Já levando em conta o quarto trimestre de 2021, que foi um trimestre mais fraco, o índice combinado ficou em 96%, já houve aí um aumento, impactado principalmente pelo aumento da sinistralidade no seu setor de automóveis, que é a parte da Porto mais importante e que mais gera recursos para a empresa. Levando em conta que sempre buscamos investir em empresas no longo prazo, é sempre importante verificar se a empresa está crescendo, inclusive acima da inflação. E notem aí que de 2004 até 2021, a Porto apresentou um grande crescimento em diversas partes, tanto nos seus bens, direitos e patrimônio líquido, quanto nas suas contas de resultados e seus indicadores. Sobre os ativos totais da empresa, de 2004 até 2021, houve um crescimento muito alto, com uma média de mais ou menos 14,8% ao ano. Já o patrimônio líquido da Porto Seguro, em 2004, que era menos de R$ 1 bilhão, nesse ano de 2021 apresenta um valor superior a R$ 9,4 bilhões, um crescimento médio aí de cerca de 14,5% ao ano. E a receita total da Porto Seguro deu um salto de 3,2 bi para 21,5 bi, crescimento também com uma média de 11,8% ao ano. O ROI atualmente é de mais ou menos 16,8%, e a parte que os investidores mais gostam de analisar, o lucro líquido, deu um salto também gigantesco. Em 2004, a Porto Seguro apresentou um lucro líquido aí de mais ou menos 150 milhões e em 2021 o lucro líquido foi de cerca de 1,5 bilhões, um crescimento com uma média anual de cerca de 14,7%. Em geral, a Porto Seguro vem apresentando grandes crescimentos nos seus resultados e nas suas contas patrimoniais, inclusive superior ao IPCA, que de 2004 até 2021 tem uma média de cerca de 5,7% ao ano. Ou seja, a Porto Seguro vem entregando bons resultados e uma variação superior à inflação. Agora vamos falar um pouco sobre dividendos. A Porto também faz parte de um setor que por si só já dá mais segurança aos acionistas e que é conhecido também por pagar bons dividendos. Atualmente, o payout médio da Porto é de 60,64%. Em 2018, houve uma distribuição maior do que o lucro líquido, já que a empresa tinha aí no seu balanço lucros a destinar e caixa, obviamente. Já em 2019 e 2020, o payout foi mais ou menos 50%, que é o mínimo de acordo com o Estatuto Social da Porto Seguro, e atualmente está em 44,30%. Via de regra, esse payout tem que subir um pouquinho, talvez ocorra mais uma distribuição referente ao ano de 2021, e inclusive está um pouco abaixo da média. Via de regra, olhando o histórico de distribuição de dividendos da Porto, a empresa deve distribuir mais ou menos metade do seu lucro líquido a título de dividendos aos seus acionistas e a outra metade a empresa usa para investir nas suas atividades operacionais. Bom, e por fim, eu trago alguns indicadores de valuation da Porto Seguro, começando aí pelo dividend yield. Como eu já mencionei, atualmente é de mais ou menos 7%, levando em conta que o payout atual da Porto Seguro é de mais ou menos 50%. E levando tudo isso em consideração, o dividend yield atual é bem aceitável e é um bom retorno sobre um investimento. O preço sobre o lucro atualmente é de 8,4, ou seja, em cerca de 8 anos e meio, a Porto Seguro gera de lucro a sua cotação atual, considerando o lucro por ação atual da Porto Seguro, que é de R$ 2,39 por ação.
E o P sobre VP, atualmente 1,38, existe um pequeno ágio nessa ação da Porto Seguro, principalmente porque o lucro por ação está até aqui bem alto, e considerando também o valor patrimonial da ação, que atualmente é de R$ 14,48. Em geral, olhando esses indicadores de valuation, essa ação está atualmente bem interessante, principalmente aos investidores de longo prazo. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. Peço novamente que deixe o seu like e deixo o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.